A Justiça Eleitoral está convocando aí aqueles que queiram participar da eleição para prefeito de Iguatu no próximo 5 de fevereiro. As pessoas que vão trabalhar como mesários, como presidente de mesa, secretários, estão sendo convocados. A companheira Daniela Lima esteve hoje pela manhã no Fórum Eleitoral de Iguatu. Ela traz mais detalhes agora, Dani. Exatamente, Paulo. Estivemos lá, conversamos com a senhora Lireuda, Maria Lireuda, chefe de cartório da 13ª Zona Eleitoral. Isso porque foi divulgado no dia de ontem, né, através da Justiça Eleitoral, no Diário de Justiça Eletrônica, a convocação de 1.032 convocados para trabalharem como mesários no pleito que está agendado conforme o TRE para o dia 5 de fevereiro. Então, só lembrar o seguinte: quem são esses convocados? São os mesmos que atuaram na eleição deste ano. Então, os mesmos que trabalharam no pleito 2022 para eleições gerais irão trabalhar também, caso assim consigam, tenham a disponibilidade nessas eleições nessa eleição que está agendada para o município de Iguatu. Então, é um rito convencional, normal. Todo o procedimento segue de forma tranquila e foi exatamente sobre isso que conversamos com a senhora Maria Lireuda, trazendo todos os detalhes com relação a isso e, mais importante também, além da convocação dos mesários, conversamos sobre mudanças de locais de votação aqui no município de Iguatu e quem são os eleitores que estão aptos a votar aqui no município. Então vamos à primeira parte da reportagem. Nós já iniciamos esse processo desde o momento que nós recebemos as determinações do TRE e iniciamos já com a convocação dos mesários, né? O edital já foi publicado, as convocações estão sendo enviadas por via WhatsApp, porque o sistema que utilizamos na eleição agora, próximo segundo turno, que era o Convocaê, não está disponível, mas os mesários já estão recebendo suas convocações. Senhora Lireuda, e esses mesários, eles são imprescindíveis para o processo eleitoral, para o pleito no dia da eleição, assim como há um trabalho da própria equipe aqui na 13ª Zona Eleitoral, mais enfatizado nesse período de preparação. Pronto, é isso. A eleição acontece com a colaboração desses voluntários, né? E em toda eleição, a gente faz uma consulta, quem é que vai permanecer, quem quer continuar colaborando, né? Mas só que a gente não esperava que ia ser tão rápido, né? E, às vezes, a pessoa coloca lá, não, eu vou permanecer, mas também, na cabeça dele, não esperava que fosse tão rápido. Por isso que a gente está tendo pressa para entregar essas convocações e saber quem está disponível. Mas, encarecidamente, como o tempo é rápido, é curto, eu agora aproveito aqui esse momento para pedir o mesário que está aí ouvindo que faça um esforço. Eu sei que tem aqueles, a gente já viu que já tinha planejado viagem, tem um concurso também de Acopiara, que é no mesmo dia, nós vamos entender, mas se você não está com outro compromisso, nos ajude, venha colaborar conosco. Senhora Lireuda, uma eleição agendada num período tão próximo, a preparação desses mesários realizada na eleição passada servirá como treinamento para essa eleição. Eles não vão precisar passar por um outro treinamento. E uma outra questão que eu queria que a senhora nos repassasse é que nós havíamos anunciado que algumas mudanças nos locais de votação aqui em Iguatu iriam acontecer nas próximas eleições, mas aí não sabíamos que haveria a marcação de uma nova eleição aqui para Iguatu tão rapidamente. Então, vocês já vão aproveitar essa eleição aqui em Iguatu para aproveitar novos locais de votação, então é importante que a população saiba que locais são esses. Pronto, no primeiro e segundo turno, observamos a dificuldade, principalmente a EMATESE, na creche foi a questão de móveis lá, como é uma creche, os móveis, né, são de crianças, né? A gente teve essa dificuldade, eu visitei esses locais, e o Hernando Barreira ali, porque fica muito próximo já o IFCE e o Adalto, né? Então, comunicando aqui
que já era uma mudança que iria acontecer por um pleito futuro, né? A gente já sabia disso, mas aí, como já tinha sido programada até em questão de sistema, comunicando aqui que as sessões que funcionava, desculpe, no Hernando Barreira, aqui no posto, aqui nos Estados Unidos, elas foram transferidas. A partir dessa eleição suplementar, elas vão funcionar no IFCE. E as da EMATES e da creche vão funcionar no Colégio Clara Alves. Né? Isso aí é importante, mas nós vamos colocar um aviso, mas quem está ouvindo, os mesários serão os mesmos que vão para lá, e os delegados, os administradores de prédio já foram comunicados, certo? Também aqui, falando de administrador de prédio, que são os delegados de prédio, que a gente costuma sempre chamar delegados de prédio, são os mesmos também. O tribunal, como é uma coisa rápida, ele orientou, ficaram todos os mesários das mesas receptoras, os delegados de prédio, adjuntos, escrutinadores, todo mundo ficou mantido. Tá aí, né? Lembrar o seguinte, você que está nos acompanhando, se você tem dúvida sobre o seu local de votação, a gente vai disponibilizar essa lista completa lá no nosso portal maisfm.com, principalmente no tocante a essas mudanças, né? Essas mudanças que estariam previstas apenas para as próximas eleições daqui a 2 anos, já vão acontecer caso de fato ocorra essa eleição no próximo dia 5 de fevereiro. E aí a senhora Maria Lireuda também conversou conosco sobre a questão das urnas eletrônicas, sobre como está toda essa preparação para o dia da eleição aqui no município de Iguatu. Uma outra questão que faz parte do processo eleitoral é a chegada das urnas, a preparação das urnas, a carga das urnas e a distribuição das urnas nos locais de votação. Todos os processos de uma eleição convencional, que acontece a cada 2 anos, eleições municipais, a cada mais outros 2 anos, eleições gerais, tudo isso está sendo mantido. Não há diferença dessa eleição que está prevista para acontecer aqui em Iguatu. Isso, não tem alteração nenhuma, a não ser esses locais, né? Tudo vai funcionar do mesmo jeito, né? E uma coisa que é importante também é que os locais vão estar funcionando da mesma forma. Não tem, vai ter aquele apoio, vai ter aquela pessoa que vai estar lá auxiliando, toda a equipe, do jeito que funcionou, vai estar, em nome do Senhor Jesus. Sim, as urnas o tribunal ainda não se posicionou, né, porque ele precisa de urna disponível, não são as urnas que foram utilizadas agora nesse pleito, são novas urnas, são urnas que vão ser dado cargas, vai ter todo aquele processo normal. Os eleitores que não conseguiram votar na eleição passada, que justificaram a sua ausência ou que tiveram alguma dificuldade com relação aos seus documentos, títulos cancelados, enfim, vocês estão também nesse processo de atualização e de preparação também dos eleitores para que possam aproveitar esse momento de democracia e exercer o seu direito de voto já agora no próximo ano? Pronto, os eleitores que vão estar aptos para votar nessa eleição suplementar são os eleitores que estavam aptos para votar no segundo turno, no dia 30/10. Né? Depois que foi aberto o atendimento, que começou a fazer alistamento e transferência, dando aqui essa atenção, frisando que esses eleitores que fizeram título após a eleição, o alistamento, o eleitor novo, ele não vai votar. Também quem fez a transferência de um município para Iguatu também não vai votar. E os eleitores que tiveram dificuldade, que estavam impedidos de votar, se a situação continua a mesma, eles continuam impedidos de votar.
Nesse caso aí, aqueles eleitores que estavam naquele caderno de votação, que tinham o nome impedido de votar, eles eram aqueles de transferência temporária, eram os suspensos, que teve os seus direitos políticos suspensos, depois do cadastro foi fechado, e os que faleceram, os óbitos, né? Claro que naquela relação ela vai continuar, com exceção dos que faleceram, de óbito que eles já foram retirados. Há uma exceção também com relação àqueles que só não compareceram ao dia da eleição, mas que justificaram a sua ausência. Esses, fazendo a justificativa, vão poder votar. Vão sim, o eleitor que não estava no município, que precisou justificar, ele justificou, ele pode comparecer para votar. Bom, ficou claro, né, as informações aí através da chefe de cartório. O eleitor que não estava apto a votar na última eleição do segundo turno 2022, não estará apto a votar, portanto, nessas eleições em fevereiro. Mas o eleitor que apenas não compareceu ao seu local de votação pode justificar a sua ausência e vai poder votar agora nessa eleição que foi agendada para o município de Iguatu. Se atentar às mudanças de locais de votação e todas as outras informações a gente vai trazer na programação da Rádio Mais FM e da TV Mais. Convido você também para ficar sempre acessando as nossas redes sociais.